todos nós, e quando falo todos nós, falo em todos os portugueses, ou até do modo mais genérico, todos os europeus ou todas as pessoas do mundo, sentirão cada vez mais a necessidade de intervir, de que é necessário todos estarmos ativos, todos participarmos, todos estarmos mobilizados, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista social, quer em muitos outros aspectos. E eu sinto essa necessidade há muito tempo. E com um conjunto de outras pessoas, e refletindo um pouco, pensámos que tínhamos que fazer isso, mas de uma forma organizada para ter algum efeito. E essa forma organizada que se viu foi a da criação, ou que se estudou, foi a criação de um movimento de intervenção política e cívica, não um partido político, mas um movimento de forte intervenção política também. Eu falava nesta questão desta necessidade. Há uma coisa que eu penso muitas vezes e que penso que se calhar muitos dos ouvintes pensarão, que é, fazendo só aqui um parênteses, o Paulo sabe, muitos dos ouvintes sabem também que eu fui pai velho, portanto tenho uma filha com 6 anos. E eu não quero nunca que daqui a uns anos a minha filha me diga que, pai, tu tiveste os contactos necessários, tiveste alguns meios na mão para tentar fazer alguma coisa pelo país, para tentar fazer alguma coisa por mim, e não o fizeste. Isto eu nunca quereria ouvir. Quando eu falo da minha filha, não estou a falar só da minha filha, estou a falar em todas as crianças e em todos os jovens deste país. Eu acho que lhes devemos isso. Este movimento surge devido à falta de esperança no país e no futuro? Falta de esperança nunca. Eu julgo que o ditado que diz que a esperança é a última coisa a morrer é muito certo. Nós não temos absolutamente falta nenhuma de esperança. Agora, sabemos é que a evolução do nosso país, em termos políticos e não só, sociais muito também, a evolução da Europa, a evolução do mundo, não caminham bem. E por isso é preciso fazer alguma coisa. Como é que acham que este movimento, Democracia em Movimento, pode acabar por contribuir para uma mudança no país? As ações que nós pretendemos fazer são, já agora falando um bocadinho mais genericamente, então pelo que me pergunta, sobre o que é que o movimento vai fazer ou o que é, este é um movimento de âmbito completamente nacional. Já agora queria esclarecer isso. Eu sou de Santarém, como todos sabem, ou vivo cá há muitos anos, mas este é um movimento de ação completamente nacional. E que terá depois a ação nacional e a ação local, com núcleos que serão constituídos nos diferentes distritos, nos diferentes concelhos. As ações que nós pretendemos ter são ações mais, eu chamaria teóricas também, como fóruns temáticos, grupos de discussão, tudo isso, mas também muito ações concretas, ações no terreno. Sei lá, por exemplo, na sexta-feira e amanhã na nossa reunião no CNEMA iremos explicar isto um pouco melhor, mas na segunda-feira estaremos em Belém para fazer uma recepção à senhora Merkel quando ela ali chegar. Em termos de ação ainda do movimento, há a intenção de fazer, e penso que se enquadra agora aqui neste momento referi-lo, há a intenção de apoiar candidaturas autárquicas independentes, pelo país fora, em alguns concelhos, em algumas freguesias, não todos obviamente, e apoiar, não propriamente sermos nós a promovê-las, mas apoiá-las quando elas surgirem de pessoas que são reconhecidas nos respectivos meios, como pessoas capazes, como pessoas que defendam os mesmos princípios que nós. De qualquer forma, quais são as pessoas, ou quem são as pessoas que se estão a juntar neste movimento? As pessoas, quando o Paulo me pergunta as pessoas, certamente não estará a perguntar nomes. Individualmente, não? No Individualmente. Quem são as pessoas? Mas pergunta-me nomes ou pergunta-me... Pergunto quem são. Pronto. Quem são? Se podemos caracterizar quem neste momento acaba por ocupar aqui, de facto, um lugar de destaque neste movimento. Bem, quando nós falamos em destaque, eu não queria estar a referir propriamente nomes muito conhecidos que estejam connosco. Posso falar no Edmundo Pedro, por exemplo, estive ontem estou-me a lembrar dele, porque estive ontem na Assembleia da República na apresentação do livro do 3º volume das memórias dele, mas o que nós queremos essencialmente aqui queremos caracterizar o movimento é por ser um movimento de cidadãos, um movimento de pessoas. De toda a gente. De toda a gente, no fim de contas. Sem exceções. Sem exceções. Portanto, quem quiser pode juntar-se a este movimento. De qualquer forma, pretendem aqui... É preciso que se reveja, obviamente, os princípios que estão nas nossas cartas, que estão disponíveis no site. Mas agora, quais é que são os princípios? Convém também referir estes princípios, para quem está a ouvir esta conversa, acaba por ainda não ter tomado conhecimento deste movimento também para poder fazer uma opção. Exatamente. Os documentos estruturantes, digamos assim, neste momento, são as 7 ideias para Portugal,
que poderá ser consultado no nosso site maisdemocracia.org, e a Carta Fundadora, que é um documento ainda em trabalho. De qualquer maneira, posso dar uma ideia do que é que o movimento defende, talvez, que seja útil para as pessoas. Uma coisa tem que ficar bem clara: nós não estamos aqui contra os partidos, queremos é a sua renovação, mas nunca, não estamos absolutamente nada contra eles. Nós defendemos a manutenção da democracia representativa, mas queremos também é que a participação da sociedade civil seja mais intensa. Portanto, defendemos também... Mas não defendem que os próprios partidos, o mal está nos próprios partidos? O mal... Defendem determinado tipo de estruturas que não fazem a sociedade melhorar? O mal não está nos partidos. O mal está na forma como as pessoas têm orientado os partidos, ou os seus dirigentes têm orientado os partidos ao longo dos tempos. Poderíamos pôr em causa aqui um conjunto vasto de pessoas, porque as pessoas mudam, mas, afinal de contas, os partidos também não conseguem resolver os problemas atuais do país. A estrutura dos partidos, na realidade, está montada já de uma forma e de há muitos anos que isso, na realidade, não é fácil. Este movimento não acredita nos partidos? Nos partidos atuais e da maneira que eles funcionam, não. Na estrutura da democracia representativa, acredita. Muito bem. De qualquer forma, quais é que são os principais pontos, então, e está na internet também, está disponível, uma carta, precisamente com as 7 ideias para Portugal, que convém aqui referirmos quais as iniciativas que estão a tentar promover. Sim, portanto, referi mesmo todas as 7 ideias para Portugal. Eu estava a tentar dizer isso de uma forma mais genérica. Portanto, referindo as 7 ideias, a primeira é participar e mobilizar. Portanto, a intenção é aumentar e muito a participação e a mobilização de todos os portugueses, com novas formas de participação. Nós dizemos o combater a partidocracia. Portanto, isto é mesmo o que estávamos há pouco a falar. A democracia portuguesa está carente de uma relação mais forte entre o eleitor e os seus representantes. Mudar de rumo para a inclusão, aqui falamos na inclusão, essencialmente a inclusão social. Renegociar a dívida pública e questionar o euro. Com isto não estou minimamente a defender a saída do euro, estamos a questionar o euro e a defender que se tem que renegociar urgentemente o memorando de entendimento com a Troika. Este movimento, de facto, por ter como principal meta a renegociação da dívida pública. Exatamente. Ou seja, pagar assim esta dívida, estes juros, é insuportável para o país. Completamente, e penso que já toda a gente o percebeu, não é? Reorientar o Estado para as pessoas, no fim de contas é um pouco consequência do que falámos anteriormente. Portugal precisa de uma política demográfica também que estimule a natural renovação das gerações. Este é um problema grave também e difícil de resolver. Sustentabilizar o ambiente, que muitas vezes está esquecido, sobretudo nestas épocas de crise. E desenvolver a CPLP. Nós defendemos, obviamente, a continuação de Portugal na Europa, mas pensamos que nos temos que aproximar também dos países de língua portuguesa. Para percebermos um pouco aquilo que, de facto, este movimento está a fazer, há um conjunto de iniciativas este fim de semana, e vão acontecer na cidade de Santarém. Vai ser a segunda reunião de todos aqueles que já entraram neste movimento, mas também aqui a primeira Assembleia Geral. O que é que vai acontecer para além disto? A primeira reunião geral de aderentes foi em Lisboa no dia 20 de outubro. A segunda, como o Paulo disse bem, vai ser amanhã aqui no CNEMA. A primeira parte, portanto, será uma reunião de, mais uma vez, discussão destas questões que aqui temos estado a abordar, e a segunda é então a Assembleia Geral fundadora da associação, que é a estrutura jurídica, a forma jurídica que este movimento vai ter. Nessa parte serão aprovados, ou não, obviamente, mas serão discutidos propostas de estatutos e, de seguida, serão eleitos os primeiros órgãos sociais da futura associação. Vamos falar ainda de outro dos assuntos mais comentados nos últimos dias, que tem a ver com a reforma administrativa. Podíamos falar de muitos outros casos, de muitas outras notícias atuais, mas ficará para uma outra oportunidade. De qualquer forma, sobre a reforma administrativa, qual é, neste caso aqui, a visão deste movimento, deste novo movimento, mais D, a democracia em movimento? Bem, relativamente a determinados pormenores, nós não devemos, ou eu não devo, neste momento, estar a emitir pelo movimento opiniões muito concretas. Isto porque, como acabei de dizer,
As eleições vão ser amanhã, a associação ainda não está constituída e, portanto, não devo, em termos do movimento, estar a assumir essas posições. Mas é claro que, da forma, e mais não direi aqui, mas da forma como a reforma administrativa está a ser feita, com a diminuição de freguesias, normalmente, na grande parte dos casos, sem o acordo mínimo das populações, claro que não podemos concordar. Portanto, há sempre um papel fundamental falar com todos aqueles que estão envolvidos. Exatamente. Pois compreendemos, todos teremos que compreender que a reforma administrativa é necessária. Em Lisboa, por exemplo, a redução de freguesias é mais ou menos pacífica. O mesmo já não acontece em cidades ou em concelhos como Santarém e outros. Esta segunda reunião que vai acontecer amanhã em Santarém, podemos saber o local, a hora? Podemos saber se é uma reunião aberta a toda a população ou nem por isso? A reunião é no CNEMA, às 14h45, a recepção dos participantes no restaurante do CNEMA. A reunião é aberta, temos estado a fazê-la com inscrições, mas se alguém pretender participar e que não se tenha inscrito, também não vai deixar de entrar. Portanto, é um convite também que fica daqui à própria população, mesmo quem esteja interessado em recolher mais informações. É o local certo para algum esclarecimento de situações que possam surgir deste novo movimento? Durante a reunião, talvez não tanto, mas antes da reunião começar, portanto, entre 15:45 e as 15:15, no intervalo, e depois da reunião acabar, 19:45, poderá ser muito importante termos lá essas pessoas para prestar esses esclarecimentos. Isto é uma pergunta estranha para terminarmos, mas onde é que pretende chegar este movimento? Costuma-se dizer que o futuro a Deus pertence. É claro que neste momento o objetivo é que ele tenha âmbito nacional e conseguirmos ter estruturas, núcleos locais em todos os distritos, no mínimo em todos os distritos e nas 2 regiões autónomas. Ora, este é um assunto que vamos continuar a acompanhar nas nossas emissões. Obrigado, Francisco Mendes, por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Pernos. Foi uma primeira conversa, até porque tudo está a nascer neste mais D, Democracia em Movimento.